Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje continuaremos os estudos do cálculo da área de algumas figuras planas. Só que hoje nós vamos focar nas figuras poligonais escritas em malhas quadriculadas, ok, gente? Para que a gente consiga compreender esse conteúdo de uma maneira mais simples e direta, na verdade, nós vamos ver alguns problemas e a gente vai resolvendo esses problemas. Todos esses problemas são problemas que alguns desenhos estão inseridos na malha quadriculada. Então vou explicar o conteúdo resolvendo alguns probleminhas bem básicos, bem simples. Ok, gente? Então vamos para o primeiro problema, certo? Marcela fez um desenho da sua horta na malha quadriculada abaixo e pintou de cinza. Nessa malha, o lado de cada quadradinho corresponde a 1 metro, certo? Qual é a medida da área dessa horta? Então, se você observar bem, uma questão bem simples, porque essa figura, gente, está representada pela parte cinza, na verdade é um retângulo. Mas o que eu quero que você perceba, antes da gente começar a resolver, é que nós vamos ter aqui, ó, na horta, essa horta é formada por vários bloquinhos, né? Vários quadradinhos. Cada quadradinho desse, ó, tem lado equivalente a 1 metro. Se o quadradinho tem lado equivalente a 1 metro, a área desse quadradinho vai ser quanto? Vai ser 1 vezes 1, porque não é lado vezes lado. É assim que a gente calcula a área de um quadrado, porque tanto o comprimento e a largura têm o mesmo comprimento. Então a gente não precisa fazer a diferenciação entre o comprimento e a largura. Quando você busca calcular a área de um quadrado, basta você resolver o produto do lado vezes o lado, né? Lado por lado, lado vezes lado. Então 1 vezes 1 é 1. Então esse quadradinho ele possui área equivalente a 1 metro quadrado. Lembre-se sempre, quando você está trabalhando com superfície, ou seja, a área, a unidade de medida é diferente, é o metro quadrado, é o centímetro quadrado, é o decímetro quadrado, é o quilômetro quadrado, é o hectômetro quadrado e assim por diante. Quando você tem apenas o comprimento, ó, perceba que só é metro. Mas multiplicou comprimento com largura, tu vai achar a superfície. E aí a unidade é metro quadrado. Então aqui 1 vezes 1, 1 metro quadrado. Então calcule a medida da área dessa horta. Ou seja, se tu tem a malha quadriculada, tu já sabe que cada quadradinho desse possui 1 metro de lado, fica fácil. Você já sabe que um quadradinho equivale a 1 metro quadrado de área. Então é só você contar a quantidade de quadradinhos que nós temos aqui na parte cinza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De maneira bem prática e simples. Mas existem outras formas também de tu estar resolvendo a situação, ó. Então nós temos aqui a nossa área. Outra coisa que eu já falei na aula passada, mas eu peço que você tenha muito cuidado para não confundir perímetro com área. Gente, o perímetro é justamente esse contorno de vermelho, ó. É somar todos os lados, a medida de seus lados, ou seja, calcular a medida do contorno. O que é a área? A área já é, gente, toda essa região, ó, toda essa região interna ao contorno vermelho, ó, tudo que está de cinza, certo? Essa daí já é a nossa superfície, ou seja, a nossa área. Então, gente, resolvendo de uma maneira bem simples também, você vai ter, ó, que como cada quadradinho possui 1 metro de lado, aqui nós temos quantos quadradinhos, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o comprimento dessa figura, desse retângulo, ele é formado por 5 quadradinhos. Se cada quadradinho possui 1 metro de lado, então aqui de comprimento nós temos quantos metros no total? 5, né? E aí a mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, para largura, que é a nossa altura, né? Essa altura aqui desse retângulo aqui, ele é formado de quantos quadradinhos, ó? 1, 2, 3. Cada quadradinho não possui 1 metro de lado, então significa dizer, ó, que de altura nós temos 3 metros. Então, de uma maneira bem simples também, nós temos condições de calcular a área desse retângulo. Basta fazer o que, gente? Basta você multiplicar o base vezes a altura, ou seja, comprimento vezes a largura. Então 5 vezes 3 equivale a 15 metros quadrados. Novamente, quando você trabalha com medidas de superfície, área, a unidade padrão é o metro quadrado. E aí é claro que você vai ter os seus submúltiplos, que é o decímetro, centímetro, milímetro quadrado. E você tem os múltiplos, que é o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Aí vai depender do problema da questão, beleza? Então, de acordo com o resultado, nosso gabarito é o gabarito da letra A. Vamos agora ver o segundo problema. Olha aí, gente. Observe as figuras representadas na malha quadriculada abaixo. Então, nós temos aqui
5 figuras. A primeira figura W, X, Y, K, Z. Qual das figuras tem a mesma área da figura representada pela letra W? A letra W é essa primeira. Gente, aqui nós vamos partir de um ponto bastante importante. Tenha muito cuidado. Às vezes você vai conseguir perceber algumas figuras. Aqui, por exemplo, na figura X. Aqui essa figura é um retângulo. Ó. Eu consigo perceber todos os quadradinhos na sua completude, de forma completa. Em algumas dessas figuras você vai perceber que tem parte de um quadradinho que ele não é completo. Ele está dividido pela metade. Então perceba isso quando você for levar em consideração seu cálculo. Seja perspicaz. Então vamos lá. Qual das figuras tem a mesma área da figura representada pela letra W? Então vamos primeiramente calcular a área da figura W. Aqui, gente, como não tem unidade, cada quadradinho aqui vai considerar sendo 1, certo? 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado, porque aqui nós não temos unidade de medida, tá? Então, cada quadradinho significa, por exemplo, 1 metro quadrado. Então, aqui nós vamos contar, ó. Nós temos quantos quadradinhos completos aqui dentro dessa figura, ó? Completos. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 quadradinhos completos. Só que você vai observar que você tem duas metades, ó. Tá aqui as duas metades, ó. Eu tenho uma metade de um quadradinho aqui e metade de um quadradinho aqui. Gente, mas quando tu junta metade de um quadrado com a metade de um quadrado, tu vai formar aqui figura um quadrado completo, né? Então, se você raciocinar bem, o que você tem é essa figurazinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí as duas metades formam o oitavo quadrado. E aí, quando você faz essa dedução, você vai perceber que a figura W ela é numericamente igual à superfície da figura X. Então, qual das figuras tem a mesma área da figura representada pela letra W? É justamente a letra X, ó, porque você sabe que quando você for compor a metade de um quadrado com essa outra metade, você vai encontrar justamente um retângulo, certo? Então, é uma questão bem simples, mas por que eu decidi abordar ela? Para você perceber que em algumas situações você não vai ter uma figura, um retângulo ou um quadrado. Às vezes você vai encontrar figuras desse tipo, certo? E aí não há nem necessidade para ver aqui essas situações. Porque aqui, ó, na figura Y nós temos aqui, ó, vários quadradinhos e uma metade só. Uma metade. Aqui nós temos vários quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, mais 4 embaixo, 8, com mais uma metade, ó, 8,5. Certo? E aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5. Então, correspondência com W, eu vou ter apenas o X, tá? Que forma um retângulo. Então, deste modo, é o gabarito, né? A alternativa correta aí é a letra A, certo, gente? Então, vamos agora para o problema de número 3. Olha aí, gente, é uma questão muito parecida com a aula de ontem, né? Só que na aula de ontem, lá eles davam as medidas, né? Era fornecida a medida do lado. Aqui não. Aqui foi dado o campo de futebol em cima da malha quadriculada, certo? Então, cada quadradinho na malha quadriculada abaixo mede 1 centímetro quadrado de área. Ou seja, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Tu lembra lá do primeiro problema? Se ele tem 1 centímetro quadrado de área, significa dizer que a medida de seus lados é apenas 1 centímetro. É 1 centímetro de lado por outro centímetro de lado. Multiplica 1 vezes 1 dá 1 centímetro quadrado. Ou seja, a miniatura do campo de futebol desenhada na malha quadriculada ao lado é composta de 36 centímetros quadrados, 60 centímetros quadrados, 77 centímetros quadrados, 221 centímetros quadrados. Então, eu já sei que dá centímetro quadrado no final, então ele está querendo a área. Para calcular a área de um retângulo, o que é necessário saber? Apenas o comprimento e a largura. Então, a questão me forneceu o comprimento e a largura? Não forneceu, mas ela forneceu o campo apoiado em cima de uma malha quadriculada. E ela está dizendo que cada quadrado dessa malha quadriculada corresponde a 1 centímetro quadrado. Então, se cada quadradinho possui 1 centímetro quadrado, então ele vai possuir de lado 1 centímetro. Então, basta contar a quantidade de quadradinhos aqui que vão compor o comprimento. Ó. Então, vamos começar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós temos o que? 11 metros de comprimento. Na verdade, aqui 11 metros, não, 11 centímetros. Eu faço a correção, desconsidere o metro. Entenda como se fosse centímetro. Então, nós temos 11 centímetros de comprimento. A mesma coisa vai acontecer com a
largura. Eu já tenho comprimento, que é a base. Falta eu saber o que é a largura, porque quando eu multiplico comprimento vezes largura, eu tenho justamente a área. Então, vamos contar quantos quadradinhos compõem a largura. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui nós temos 7 centímetros. Aqui eu estou colocando metro, gente, mas desconsidere o metro e enxergue como sendo centímetro, tá? Faça a correçãozinha aí. Então, nós vamos ter aqui, ó, 11 de comprimento, 7 de largura. Então, o que é necessário fazer agora, gente? Já que você já sabe, está apoiado na malha quadriculada, então agora para você calcular a área do retângulo, basta você multiplicar comprimento vezes largura. Então, nós vamos ter, ó, 11 vezes o 7. E 11 vezes o 7, a multiplicação bem simples, vai dar 77 centímetros quadrados, porque você está calculando é a área, tá? Quando você multiplica comprimento vezes a largura, você está encontrando é a área. Então tá 77 centímetros quadrados, o que nos leva à letra C. Beleza, gente? Questão bem simples, né? Agora a questão de número 4. Geraldo vai colocar azulejos no fundo da piscina de sua casa. Observe abaixo o desenho do fundo dessa piscina, representado em cinza na malha quadriculada. Cada quadradinho dessa malha representa uma área de 4 metros quadrados. Olha só, gente. Cada quadradinho desse aqui equivale a 4 metros quadrados. Olha só o que a questão forneceu. Um pouquinho diferente das anteriores, né? Nas questões anteriores, cada quadradinho desse equivalia a 1 metro quadrado. Agora, cada quadradinho desse aqui equivale a 4 metros quadrados. Então, de maneira bem prática, eu poderia apenas fazer isso. Olha, professor, já que a área é toda essa parte cinza, eu só preciso somar, ó, a quantidade de quadradinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 20 quadradinhos. Só que cada quadradinho vale quantos metros quadrados? 4. Então faz 20 vezes 4 e já encontrei o 80. Então, de maneira simples, você já resolveu o problema. Beleza? Mas tem outras formas de resolver. Então vamos ver as outras formas de resolver. Então nós temos aqui a nossa piscina, né? Nós temos aqui quantos quadradinhos aqui de comprimento? Ó? Nós temos 5 quadradinhos de comprimento. Beleza? E aqui nós temos quantos quadradinhos de largura? Nós temos 4 quadradinhos de largura. Quando você multiplicar 5 vezes 4, você vai encontrar a quantidade de quadrados. Ó. São 20 quadrados. E cada quadradinho desse aqui vale quantos metros quadrados de área? Cada quadradinho desse vale quantos metros quadrados? Vale 4. Então multiplica 20 vezes 4. Ó. Na mesma lógica da anterior. Aí é só você multiplicar 20 vezes 4 que dá 80 metros quadrados. Beleza? O que é que você vai ter que chamar a atenção aqui? Porque tem muitos alunos que se precipitam. Como assim, professor? Se precipitam, eles contam as quantidades de quadradinhos. 20. Aí ele já olhou para a letra A e tem um 20, então ele já marca logo. Ele leu de forma rápida o enunciado e deixou de entender os detalhes da questão. Então se atente para os detalhes, porque esse assunto ele não é complicado, ele não tem como te complicar. Entendeu? O que pode acontecer é ele trocar aqui. Geralmente ele usa muito 1 metro quadrado, aqui ele está usando 4 metros quadrados. Então no final você vai encontrar a quantidade de quadrados e vai ter que multiplicar pela área que cada quadrado corresponde. Cada quadrado tem uma área de 4 metros quadrados. São quantos quadrados que formam essa figura? 20? Então tu tem que multiplicar ainda, certo? Então muitos alunos acabam errando por isso. Achou 20, ele já marca logo a letra A. Essa letra A aqui, ela significa, ela é chamada de distrator, que ela te distrai, tá? É um distratorzinho, tá? Beleza? Então vamos aqui, nosso gabarito é a letra C, então vamos agora para o problema de número 5. Observe a forma geométrica de cor cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. Olha só, gente, que figura é essa? É um retângulo? É um quadrado? É um triângulo? Não. Essa figura aqui ela é um trapézio, né? Então nós temos o seguinte, ó, a medida da área dessa forma geométrica é... Observe que ele deu a malha quadriculada, ó. Na malha quadriculada ele está levando em consideração que cada quadradinho desse aqui equivale a 1 metro de lado, ou seja, nós sabemos que o lado de cada quadradinho aqui equivale a 1 metro. Só, gente, que não precisa você compreender ou você saber a fórmula para calcular um trapézio, a área de um trapézio. Pela malha quadriculada é possível você resolver isso, ó. Observe, ó, que aqui eu tenho um retângulo. Olha só, na composição desse trapézio nós temos aqui um retângulo e 2 triângulos, ó. Viu como fica bem simples? Já que cada quadradinho possui 1 metro de lado, então a sua área, a área desse quadradinho vai ser lado vezes lado, ou seja, 1 vezes 1
equivale a 1 metro quadrado. Então, cada quadradinho desse aqui é 1 metro quadrado, diferente da questão anterior, que o problema dizia que cada quadradinho era 4 metros quadrados. Então, cada problema é um problema. Você tem que ser bem detalhista, observar bem, ler no mínimo 2 vezes a questão. Então, aqui, essa parte do retângulo aqui é formado por quantos quadradinhos inteiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, só aqui eu já tenho 8 metros quadrados, certo? Falta eu contar os triângulos. Mas aí, gente, você vai observar que esse triângulo aqui ele é formado de um quadrado inteiro, que é essezinho aqui, de um quadrado inteiro. Deixa eu voltar aqui para você entender bem. Ele é formado de um quadrado inteiro e 2 metades. É claro que quando você somar essas 2 metades, você vai formar um quadradinho inteiro. Então vai ficar assim, certo? Essa metade aqui, junto com essa metade de cima, formou esse quadradinho inteiro. E aí você pode retirar. A mesma coisa vai acontecer desse lado. A mesma coisa. Vamos voltar para você perceber de novo, Aqui, eu tenho um quadradinho inteiro e aqui eu tenho 2 metades. Então essa metade, quando juntar com essa, vai formar um quadradinho só. Beleza? Então vai acontecer isso, Aqui eu tenho um quadradinho, aqui um quadradinho inteiro, que foi a junção das 2 metades. Aqui eu tenho um quadradinho inteiro e aqui eu tenho a junção das 2 metades. Então, na verdade, aqui eu consegui formar um novo retângulo. E aí é só contar a quantidade, Eu já tinha 8, 9, 10, 11, 12. Ou então você pode contar novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros de comprimento. E de altura, de largura, 1, 2. 6 vezes 2, 12. Ou então você pode contar quadradinho por quadradinho. Tem 6 aqui na primeira linha e 6 na segunda linha, que dá um total de 12. Então, na verdade, nós vamos ter aqui, gente, como a gente já tinha visto, 6 vezes 2 vai dar 12 metros quadrados, certo? O que nos leva à letra B. Então, de forma bem simples, você tem várias formas de resolver. Você pode ir pela forma mais simples, que é contando quadradinho por quadradinho, ou então você pode fazer as reduções, o comprimento da largura e fazer o produto, tá? De ambas as formas você vai encontrar resultado.